Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, hoje debatendo os benefícios que a nova Lei de Acesso à Informação vai trazer à mídia e à sociedade brasileira. Silvio Costa, eu queria que você contasse um pouquinho sobre as dificuldades que há no Congresso para que essa lei da ficha limpa e da ficha suja possa passar e nós possamos ter aí um filtro em matéria de qualidade de legislador que nós vamos ter no futuro. Pois é, Dines, tem uma notícia boa, né, que eu tive pouco antes de entrar aqui para fazer o programa aqui, e não sei como é que foi o desenrolar da sessão na Câmara dos Deputados depois disso. Mas a Câmara aprovou, alguns minutos atrás, pouco antes aqui de começarmos o programa, aprovou a urgência na votação do projeto Ficha Limpa. O projeto Ficha Limpa, que está em discussão hoje na Câmara dos Deputados, é muito diferente do projeto original, que foi um projeto que resultou de milhões de assinaturas, né, colhidas por várias entidades da sociedade civil. Então foi um projeto de iniciativa popular, encampado por um grupo de deputados, afinados com a ideia de que é preciso ser um pouco mais cuidadoso na hora de registrar os candidatos. O sujeito que tem uma ficha corrida absurda, com 1000 processos, com condenações, porque há casos de políticos no Brasil, a gente sabe que tem verdadeiros prontuários policiais. E esses caras usam da política como refúgio, muitas vezes, para suas atividades criminosas. Eu acho que não há nenhum exagero em se falar assim. Então a política virou um álibi para alguns políticos bandidos. Essa aqui é a verdade dos fatos. E o que acontece então é que esse grupo de entidades levou até o Congresso um projeto que tornava proibido o registro de candidaturas de quem tivesse condenação em processos de improbidade administrativa, crimes contra a administração pública e alguns outros, e que tivesse um processo já em tramitação aceito por um colegiado. Por exemplo, os parlamentares que respondem a processos, a ações penais no Supremo Tribunal Federal estariam impedidos de se candidatar. Essa era a proposta original. Aliás, diga-se que o Supremo Tribunal Federal, a despeito de ser mais transparente do que outros órgãos do Judiciário, não revela o conteúdo dos processos contra parlamentares. Esses processos são mantidos sob sigilo até hoje. Então, em sua esmagadora maioria. Essa era a proposta inicial. Na Câmara houve várias modificações, de maneira que só se impede, num texto que está em discussão agora, a candidatura daquele que foi condenado por um colegiado, ou seja, foi condenado em primeira instância, recorreu e um colegiado, seja o Tribunal de Justiça, seja o STJ, seja o Supremo Tribunal Federal, manteve a condenação. Então, nesse caso, o político estaria impedido de se candidatar, mas admitindo-se a possibilidade dele recorrer. Também há uma regra, que é uma regra interessante, que proíbe a candidatura do político que renunciou ao mandato para preservar os direitos políticos. Caso, por exemplo, do Joaquim Roriz, aqui no Distrito Federal, ex-governador que renunciou ao mandato de senador. Esses políticos estariam impedidos de se candidatar. Então, quer dizer, embora a proposta seja muito diferente da proposta original, houve várias concessões, de qualquer maneira, me parece que é um avanço, e é um avanço não apenas pelo conteúdo final do texto, tal como ele está hoje, mas pelo processo de mobilização que essa discussão do Ficha Limpa tem proporcionado. Quer dizer, milhões de pessoas têm acompanhado isso, alguns milhares de pessoas foram às ruas pedindo regras novas para registro de candidaturas. Acho que é uma discussão ainda sofisticada, que ainda não atinge toda a população, não atinge a maioria da população, mas uma parcela expressiva da sociedade está dando o recado de que não aceita a liberalidade com que se registrou candidaturas de políticos até aqui. Então, me parece que, no mínimo, mesmo que não haja tempo para aprovar essa lei, para que ela entre em vigor ainda em 2010, ainda para as eleições de 2010, no mínimo, me parece que há um clima
propício ao maior rigor do judiciário em relação ao registro de candidaturas. Aliás, o judiciário, na regulamentação das eleições de 2010, já estabeleceu que o candidato vai ter que informar os processos a que responde, o que também é um avanço. Em 2004, só para recordar uma pequena historinha, quando criamos o site e fomos pela primeira vez fazer um levantamento de parlamentares processados, de políticos que respondiam a processo, até então essas informações não estavam sequer disponíveis na internet. Quer dizer, a gente teve que ir ministro por ministro do Supremo para ver quais eram os processos que tramitavam lá. E naquele instante, uma discussão desse tipo era absolutamente descabida. Seria um sonho se imaginar naquele momento uma mudança do tipo que se busca agora. Então, quer dizer, isso mostra o caráter transformador da informação. Quer dizer, a informação, a partir do momento que ela começa a circular, ela pode levar a sociedade, levar as elites dirigentes a refletirem sobre seus comportamentos, né, sinalizando assim para novas atitudes, para mudança. É o que me parece que está acontecendo em relação ao chamado ficha limpa, embora não com a profundidade e com a velocidade que nós gostaríamos, evidentemente. Catherine Fink, no início do nosso programa, na primeira reportagem, a nossa colega Angelina Nunes, que também é da Abrage, não é? E é do Globo, uma grande repórter investigativa, ela levantou uma questão que é muito curiosa. Ela diz que se essa lei for aprovada e for posta em funcionamento, é preciso que o acesso não seja exclusivo dos grandes experts em informática. Quer dizer, o cidadão que não seja, que seja medianamente informado sobre computadores, ele possa chegar lá e obter a informação, senão fica uma coisa inacessível. Né? Como é que você vê isso? Quer dizer, como é que será possível realmente fazer com que se democratize essa informação e não fique circunscrita àqueles especialistas em informática? Né? Bom, é um trabalho de dois lados, né? É um trabalho por parte das pessoas, cada vez mais pessoas têm acesso à internet, começam a se familiarizar com esse meio, que é muito bom, né? Se prevê que para os próximos anos muito mais gente vai ter internet em casa, banda larga e tal. Mas, por outro lado, é preciso também que os sistemas se tornem transparentes de verdade e não apenas o que a gente estava falando agora há pouco, fachada, que existem dois extremos, né? A fachada e a caixa preta, né? Então, a fachada lá tá bonitinho, período, órgão e tal. Você clica e aí vem uma mensagem, não há dados para os parâmetros informados. Puxa vida, o que foi que eu fiz de errado? Tento de novo. Dá a mesma coisa. Hoje eu passei... É uma forma de enganar, né? Uma forma de enganar. Hoje eu fiquei meia hora no site senhabeta.ba.gov.br. Sem dúvida foi um grande avanço para o estado da Bahia. Mas quando a gente clica no menu Senha Aberta, dentro de Senha Aberta, onde seria possível, e provavelmente é possível, talvez em algum momento, se ter notícia dos gastos de cada órgão da administração estadual da Bahia, puxa, eu passei meia hora tentando de várias formas e não consegui. Se eu fosse um cidadão comum, certamente seria vencida pelo cansaço, fecharia aquela janela e iria fazer outra coisa da vida. Agora, por outro lado, também, nós, jornalistas, temos também um saber específico que nos fornece, claro. E também é a nossa missão de procurar fazer essas coisas, né? Então, em 2005, entrei no site do Ministério das Comunicações e tive a surpresa de ver que lá havia uma tabela das concessões das emissoras de rádio e de TV, com o nome da pessoa que recebeu a concessão. E pensei, puxa, se eu fizer um levantamento aqui, vou descobrir para quem é que foi que o ministro Antônio Carlos Magalhães, quando foi ministro das Comunicações, concedeu as emissoras. Porque se falar muito, bom, a CM deu muitas rádios e TVs para os seus amigos e parentes. Ok, e para quem? Então, com uma certa paciência, a gente chega que lá. Durou um certo tempo, a gente conseguiu, né? Deixa eu fazer uma pergunta ao Guilherme Canella, uma pergunta que é motivada por uma mensagem da internet do Ives Braga, do Rio Grande do Sul.